Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre arranjo simples e com repetição. Tendo como pré-requisito a aula anterior, que nós falamos um pouco sobre fatorial, certo? Então, vamos lá, vamos seguir agora a nossa aula aqui. O que é arranjo, pessoal? Arranjo é um tipo de agrupamento, estudo pela análise combinatória. O arranjo pode ser dois tipos: arranjos simples e arranjos com repetição. Vamos lá. Arranjos simples são agrupamentos em que se considera a ordem dos elementos. Sendo assim, qualquer mudança dos elementos altera o agrupamento. No arranjo simples, não ocorre a repetição de elementos no agrupamento. A fórmula geral do arranjo simples é representada por A. Olha só, pessoal, a fórmula aqui, ó. Fatorial nós já vimos na última aula, certo? Então vamos lá. O arranjo de n elementos P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial, onde n é o número de elementos do conjunto, o total, e P é a quantidade de elementos por agrupamentos. É a quantidade de elementos que vão ser agrupados. Vamos ver um exemplo aqui para a gente fixar essa ideia. Ó, exemplo. Seja P um conjunto com elementos A, B, C e D, são os elementos de P, tomando os agrupamentos de 2 em 2. Quantos arranjos simples podemos obter no conjunto P? Então, pessoal, eu vou pegar esse A, B, C e D e vou agrupar 2 a 2. Vou fazer subconjuntos com dois elementos desse conjunto P. Então, vamos lá. O conjunto P, A, B, C, D. Então, olha só. N. Quem é o N? A quantidade de elementos que eu tenho aqui. Quantos elementos eu tenho? 4. E P é os subconjuntos que eu estou formando com dois elementos aqui. Eu vou formar, pode ser AB, pode ser AC, pode ser AD. Então, eu vou juntar dois deles para formar aqui meu subconjunto. Então, vamos lá. Usando a fórmula, arranjo de n P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial, onde n é a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto, que é 4. Então, fica que o arranjo de 4 elementos 2 a 2 é igual a 4 fatorial. No lugar do n eu coloco 4. No lugar do P aqui embaixo eu coloco 2. Então, fica 4 menos 2. Quanto é 4 menos 2? Dá quanto? 2. Então, fica 4 fatorial, pessoal. Na última aula nós vimos que fatorial quer dizer que eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui 4 menos 2 deu 2, então fica 2 vezes 1 fatorial. Esse 1 aqui com esse 1 e esse 2 aqui com esse 2. E vou fazer isso, ó. O 2 com 2 e o 1 com 1. Sobrou o quê? 4 vezes 3. Certo, pessoal? Então, olha só. Quanto dá isso aqui? Olha só. Eu posso cortar aqui, ó. Então, 4 vezes 3 já dá 12. Ou eu faria isso, ou multiplicaria, ó, como ele fez aqui, ó. Eu poderia cortar mais fácil aqui. Eu poderia fazer 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 2 vezes 1, 2. 24 dividido por 2, 12. Ou você poderia cortar aqui, ó. E já sobraria só 4 vezes 3, que dá 12. Representação, né? Por extenso dos agrupamentos do arranjo simples. Ou poderia fazer assim, usando a fórmula, e eu juntar assim, ó. 2 em 2. Então, poderia ser A e B, A e C, A e D, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC. Então, esses são os agrupamentos possíveis, totalizando 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 são a quantidade de subconjuntos que eu posso formar. Quantos? 2 a 2. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é um caso de arranjo simples. Agora vamos falar um pouco sobre arranjos com repetição. Os elementos que compõem o conjunto podem aparecer repetidos em um agrupamento, ou seja, ocorre a repetição de um mesmo elemento em um agrupamento. A fórmula geral para o arranjo com repetição é representada por
Arranjo de n p a p é igual a n elevado a p, onde n é o número de elementos do conjunto, o número total de elementos, e p é a quantidade de elementos por agrupamento. Então, vamos fixar essa ideia com um exemplo aqui. Ó. Olha só esse exemplo. Seja P um conjunto com elementos P, A, B, C e D, tomando os agrupamentos de 2 em 2, considerando o arranjo com repetição. Quantos agrupamentos podemos obter em relação ao conjunto P? Então, pessoal, olha só. Essa é a mesma pergunta anterior, do exemplo 1. Então, assim, só que agora é com repetição. Eu posso repetir os mesmos elementos. 2 a 2. Quem vai entrar aqui, ó? No outro eu não poderia colocar A e A. Aqui eu posso. Então, com certeza, a minha quantidade de subconjuntos possíveis vão aumentar. Então, vamos ver. Ó. Quantos elementos eu tenho aqui? 4. N é 4. Vou formar elementos, irei formar subconjuntos com 2 elementos. Então, P é 2. Então, fica, ó, a fórmula é outra, pessoal. Então, olha, arranjo de n p a p é igual a n elevado a p. Então, o arranjo de 4, 2 a 2 é igual a 4 elevado a 2, porque o 4 é o n, ó, e o 2 é o p. Então, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, e 4 vezes 4, 16. Então, a representação por extenso dos agrupamentos do arranjo com repetição ficaria... Nesse caso, eu posso repetir. Ó. Então, ficaria A e A, AB, AC, AD, BB, BA, BC, BD, CC, CA, CB, CD, DD, DA, DB, DC. Então, nesse caso aqui, existe a repetição dos elementos. Observe que os agrupamentos com repetição de elementos do conjunto P são AA, BB, CC e DD. A existência desses elementos referente ao agrupamento faz com que o arranjo seja do tipo com repetição. Ficou claro, pessoal? Então, há essa diferença. Então, eu tenho que entender essas duas fórmulas. Ó. Olha, essa nós usamos para arranjos com repetição. E essa daqui nós usamos para calcular arranjos simples, sem repetição dos elementos. Tudo bem? Ficou claro? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para um exercício aqui para a gente fixar nossas ideias. Vamos lá. Quantos números de 4 dígitos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Podendo haver repetição. Olha só, pessoal. Olha o que ele falou aqui. Ó. Podendo haver repetição. Então, você já pode pensar o seguinte. Ó. Quantos números de 4 dígitos? Então, eu poderia pegar 1, 1, 1 e 1. Tem 4 dígitos, né? Poderia ser 2, 2, 2 e 2, 3, 3, porque eu posso repetir os elementos. Tudo bem? Então, se eu posso repetir os elementos, então qual a fórmula que eu vou usar? Essa fórmula aqui para calcular arranjos com repetição. Então, arranjos de n elementos P a P vai ser igual a n elevado a P. Quantos elementos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. Então, meu n é 9. Então, fica 9 elevado a 4. Por quê? Porque o meu P é 4. Porque eu vou formar aqui, ó. Irei formar números com quantos dígitos? 4 dígitos. Então, se eu vou formar números com 4 dígitos, então fica 9 elevado a 4. E 9 elevado a 4 quer dizer... Isso aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha, faz a continha aí. Que 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. 4 vezes eu vou multiplicar o 9. Se eu multiplicar isso aqui, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, vai dar isso aqui, ó. 6.561. Tudo bem? Maravilha? Então, eu posso formar, nesse caso aqui, quantos números de 4 algarismos?
essa quantidade toda aqui, 6.561 formas. Isso é, se eu puder repetir os algarismos, porque pode haver repetição. Tudo bem? Ficou claro? Maravilha. Vamos a um último exemplo aqui para a gente fixar nossa ideia. Vamos lá. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas, olha só, maneiras distintas, essa escolha pode ser feita. Trata-se de um agrupamento de 15 pessoas, tomadas 2 a 2. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Existia, quantos funcionários tinha? 15 funcionários que se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor. Então, quantas vagas tinha? 2. Diretor e vice-diretor. 2 vagas. Certo? Então, são 15, mas só tinha 2 vagas. Então, vai ser 15, 2 a 2. Só que tem aqui, maneiras distintas. Não pode haver repetição nesse caso. Tudo bem? Beleza? Então, nesse caso aqui, uma pessoa não poderia ser o diretor e vice-diretor ao mesmo tempo. Fica sem lógica. Então, tem que ser distintas. Tudo bem? Não pode haver repetição. Se não pode haver repetição, nesse caso vai ser arranjo simples. E a fórmula para calcular arranjo simples vai ser A igual a N dividido por N menos P, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Quem é o N? O N é o todo. Quantos funcionários tinha? 15. Então, no lugar do N aqui foi colocado 15. Aqui embaixo fica N menos P. Então, fica 15 menos 2. E 15 menos 2 dá 13. Então, fica 15 fatorial dividido por 13 fatorial. Só que 15 fatorial é a mesma coisa que 15 vezes 14 vezes 13. Professor, eu poderia fazer 2 vezes 12 vezes 11 vezes 10 até chegar no 1? E aqui embaixo também até chegar no 1? Sim. Só que a partir do 13 aqui, eu ia começar a cortar, de cima com o de baixo. Então, aqui, ia ter 12, aqui 11, 11, ia cortar todos, ia sobrar só 15 vezes 14. E 15 vezes 14, 210. Então, os cargos poderão ser ocupados de 210 maneiras distintas, sem haver a repetição. Tudo bem? Ficou claro? Maravilha! Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Até uma próxima.